bem-vindos ao canal Séries, Filmes e Sofá. O meu nome é Miguel Silva e hoje vamos fazer uma pequena análise da série WandaVision, que estreou os seus 2 primeiros episódios na última sexta-feira no canal de streaming Disney+. Fiquem comigo. So what's a single gal like you doing rattling around this big house? Well, I assure you, I'm married to a man, a human one. Wanda. What's its ring? And I ran. Why you sleep out of my... We are an unusual couple. Oh, I don't think that was ever in question. We just don't know what to expect. Sejam bem-vindos então à análise dos 2 primeiros episódios da série WandaVision, estreada na última sexta-feira. Antes de começar, aviso já que não vai haver qualquer tipo de spoilers nesta análise. Se quiserem depois uma análise mais aprofundada e detalhada a tudo o que se passou em cada um dos episódios, deixem essa informação nos comentários e eu farei essa análise posteriormente. O objetivo desta análise era ser uma análise geral, explicarmos em que termos é que funciona a série, qual o objetivo e a partir daí vocês tomarem a vossa decisão se devem ou não visualizar a mesma. Portanto, vamos ao início. WandaVision, a primeira série do MCU no canal Disney Plus e também a série que nos volta a reconectar com esse universo após esta paragem de 2 anos que tivemos depois do lançamento do filme Vingadores Endgame. O que é que podemos esperar nestes primeiros 2 episódios e na série em geral? Ao contrário do que estamos habituados em termos de Marvel, do universo cinematográfico do Marvel, não temos um grande foco em termos de ação, temos um grande foco em termos de história. Lembre-se, o objetivo com esta série primordial é reconectar os fãs com o universo e construir as bases da história principal que depois nos vai levar para outros voos, nomeadamente o filme do Doctor Strange no Multiverso da Loucura e o 3º episódio do Homem-Aranha, do Spider-Man, como quiserem chamar. Portanto, o que vamos ter aqui é uma construção, pouco a pouco. Esta é uma série também, e eu vou falar disto um bocadinho mais à frente, é uma série também que vai construindo a sua história lentamente, mas é uma construção lenta das bases de uma história maior, que segundo Kevin Feige, o diretor da Marvel Studios, nos vai levar aos próximos 10 anos de história. Ou seja, o arco principal começa a ser construído aqui, tal como aconteceu da última vez com o Iron Man, que foi o primeiro filme do universo cinematográfico da Marvel. Também esta série da WandaVision é o ponto de partida para o reiniciar desse mesmo universo, para a reconexão com esses personagens. Okay? Vamos então à série em si. O primeiro episódio, e assim como ao segundo, mas o primeiro episódio numa época diferente, está muito inspirado nas sitcoms norte-americanas. O primeiro episódio está baseado numa série norte-americana que eu não conheço, nunca vi, mas é uma série norte-americana dos anos 50, que era o Dick Van Dyke Show. É uma série que retrata uma família norte-americana a viver nos subúrbios e o seu dia-a-dia dentro da casa, ou seja, tudo o que se passa são em meios interiores. E isto é exatamente o que vamos ter no primeiro episódio da WandaVision. Vamos ter a Wanda e o Vision a chegar à sua nova casa, pós-casamento, e o seu dia-a-dia normal. Mas tudo isto se passa num ambiente muito semelhante à sitcom que existia nos anos 50, não só o Dick Van Dyke Show, mas também outras, em que tudo era filmado em ambientes interiores, com câmaras fixas, utilizando também a plateia ao vivo, algo que também está presente nesta mesma série. E depois temos a passagem para os anos 60 no segundo episódio, onde vamos encontrar já alguns ambientes exteriores e a utilização da câmara móvel. Isto são alguns pormenores que estão bem presentes na série. O que nós podemos ver em cada um dos episódios, além da evolução da própria história, é a evolução do tempo nesta realidade virtual, ou nesta realidade alternativa criada pela Wanda. Isto não é nenhum spoiler, para quem já viu o trailer percebeu que estamos numa realidade diferente daquela que deixámos após o término do filme Os Vingadores, o Endgame, e estamos agora numa realidade criada por ela. Não sabemos exatamente se ela está a ser coagida a criar esta realidade, se ela se criou esta realidade por algum trauma, se esta realidade está a ser criada por vontade própria. Isso é algo que vamos ter que descobrir durante a própria série, durante os episódios, que serão 9 no total, mas nestes primeiros 2 o que vamos poder assistir é ao início desta história e, portanto, vamos conseguir perceber o meio que rodeia
os personagens que nos vão acompanhar e a construção da história a ser feita lentamente. Aliás, esta é uma das críticas que vão ver noutras reviews, noutras análises na internet, é que a série é um pouco, como se lhe chamam, slow burn, ou seja, a história vai caminhando lentamente em direção ao seu objetivo. Não nos é dada toda a história ou grande parte da história, não. Vão-nos sendo dados pequenos pormenores ao longo dos 2 episódios, pelo menos, que nos foram disponibilizados, e que tudo isto é algo que vai se construindo à medida que a série vai avançando para o seu final. Existe quem já tivesse visto 3 episódios, porque eles foram disponibilizados para alguns críticos, e quem já viu esses 3 episódios diz que realmente a série funcionava melhor, ou o início funcionaria melhor, se tivessem sido logo disponibilizados esses 3 primeiros capítulos. No entanto, a Disney decidiu de outra forma, ou neste caso a Marvel, não sabemos exatamente quem tomou essa decisão, e portanto vamos ter que ver primeiro estes 2 e depois, na próxima sexta-feira, visualizar então o terceiro, que segundo quem já viu, assim ficamos com uma ideia mais geral do que está a passar exatamente e já ficamos também com uma base maior de compreensão para aquilo que está para vir. Estes 2 episódios, como vos disse, são muito lentos em termos de desenvolvimento de história, no entanto são muito ricos em termos de detalhes e de pormenores. Para conseguirmos absorver tudo o que a história e que a própria série tem para nos dar, temos que estar atentos a todos os pormenores, nomeadamente a todas as piadas, a todas as emoções que são transmitidas, a todas as alterações de emoções que são evidenciadas pelos atores, e isto é muito importante. Ambos os atores, não só o Paul Bettany como a Elizabeth Olsen, estão fantásticos nos seus 2 papéis. Aliás, nota-se mesmo uma grande à vontade e uma grande alegria a voltar a reencarnar estes personagens, mas também todos os personagens secundários, nomeadamente a vizinha Agnes, está muito bem reproduzida a sua personagem como a vizinha metediça que muitas vezes existia neste tipo de sitcoms, assim como outros personagens genéricos que eram normais de se encontrar neste tipo de séries, nomeadamente o chefe mandão, a mulher do chefe que estava sempre alheia um bocadinho a tudo, o grupo de mulheres que geria a parte social destes subúrbios, onde se encontra sempre uma líder que é responsável basicamente pelo grupo e que gera também as emoções e a forma como as outras pessoas são tratadas. Portanto, isto tudo está presente na série. Todos estes pormenores, todos estas pequenas nuances que existiam nestas séries dos anos 50 e 60 e continuam a existir em algumas séries atualmente, mas de uma forma diferente, estão presentes. E isto é o que torna a série rica. E como eu estava a dizer, voltando um bocadinho atrás, são estes pormenores que nos vão deixando leves pistas para construir o objetivo geral e o objetivo final da história que nos está a ser retratada. Portanto, é diferente, é algo que não estamos habituados em termos da Marvel. Estamos habituados assim a uma história mais ou menos linear, com alguma ou outra reviravolta, mas no seu geral uma história muito linear, mas estamos habituados a que nos seja servida a história. Nesta série temos uma situação diferente. A história vai-nos sendo servida através de pequenos pormenores e temos de estar atentos a esses vários pormenores para conseguirmos nós atingir a história. Isto porque uma das coisas que também é muito importante, pelo menos nestes 2 primeiros episódios, é percebermos que, tal como nós, tanto os 2 personagens principais estão um bocadinho à nora no que realmente se está a passar. E, portanto, não só nós vamos apanhando a evolução da história e vamos aprendendo, como também eles vão aprendendo pouco a pouco o ambiente em questão e o que é que se está a passar à sua volta. E nós percebemos logo que esta situação, logo nos primeiros minutos, logo ao início, portanto não é nenhum spoiler, logo ao início percebemos que a maior parte das coisas que se estão a passar e o contexto onde eles estão inseridos é também para eles desconhecido, assim como para nós é desconhecido. No entanto, se tivermos atenção a alguns pormenores, percebemos que há ali algumas alterações em termos de ação, há algumas alterações em termos
da própria forma como as coisas são encaradas, nomeadamente na personagem da Wanda, que denota que há alguém a controlar e há alguém que pode estar a controlar isso de uma forma consciente ou não, ok? Pode estar a ser coagido ou não, mas é algo que, olhando para os pormenores, nós vamos conseguir pouco a pouco percebendo, embora, como vos digo, nos primeiros episódios é muito difícil conseguirmos ter uma ideia geral do que é que se está a passar exatamente. Temos uma ideia que algo se está a passar, conseguimos perceber algumas das coisas que estão a ter interveniência na história em si, conseguimos apanhar um ou outro pormenor que será muito importante, penso eu, daqui para a frente, mas na realidade a história em si não conseguimos ainda apanhar. Existe, se calhar, no conjunto dos 2 episódios, algo que se consegue perceber em termos de objetivo, e acho que isto nota-se particularmente melhor no segundo episódio. Conseguimos perceber que há ali um objetivo muito definido pelas várias circunstâncias da criação desta realidade, que depois acaba por acontecer ou acaba por se perceber que vai acontecer no desenrolar da história, mas exatamente o porquê dessa situação estar a acontecer é algo, como eu digo, tem que se esperar para ver. Em termos da série em si, esta inspiração dos anos 50 e dos anos 60, que depois vai evoluir, à medida que a história vai evoluindo para os anos 70 e por aí além. Penso que o episódio 3 já será mais numa era anos 70, tem a ver com o background da própria Wanda. A Wanda nasceu e viveu os seus primeiros anos num pequeno país de leste chamado Sokovia, e ela idealizava uma vida perfeita, a vida que assistia na televisão, ou seja, as séries norte-americanas. É normal, portanto, que ao criar uma realidade alternativa onde está feliz, essa felicidade seja transmitida também através dessas características, ou seja, das características que existiam na altura nas séries, nestas sitcoms que existiam na altura norte-americanas e que ela assistia quando era jovem. É, portanto, uma série diferente, é uma série que temos que estar muito atentos aos pormenores, muito atentos à história, às pequenas nuances da história, o próprio comportamento dos autores, e como já disse isto, o comportamento ou do personagem e principalmente o comportamento da Wanda denota muito quando há alterações, pequenos momentos que nos estão a tentar fornecer informações, embora de uma forma dissimulada. De resto, a série está, tal como normalmente os filmes da Marvel, também está fantasticamente produzida. Como já falei, os atores estão fantásticos no seu papel, nota-se mesmo que existe gosto no que estão a fazer. Em termos de produção, tanto as casas como os ambientes exteriores estão feitos exatamente à medida do que eram feitos anteriormente, e inclusivamente os efeitos especiais, a maior parte deles, todos aqueles que puderam ser, estão feitos como eram feitos antigamente, ou seja, através de cortes de imagem, através da utilização de fios, e isso não é algo que é feito por falta de recursos, é algo que é feito mesmo de propósito, para dar aquela sensação de série antiga. Daí também os 2 primeiros episódios, excetuando o final do segundo, mas os 2 primeiros episódios serem a preto e branco. Portanto, não se assustem, não é a vossa televisão ou o vosso computador ou o vosso tablet que está estragado. É mesmo assim, os primeiros 2 episódios são a preto e branco. Isto porquê? Para tentar manter ali a mesma linha que existia nessas séries, ou seja, a ausência de cor. Depois, para o final do episódio 2, já vamos ter acesso à cor, digamos assim. Lá está, com a evolução da história vai evoluindo também a série em si, mas os 2 primeiros episódios são a preto e branco quase na totalidade. Outras das características muito interessantes e que algumas pessoas podem não dar tanta importância ao início, mas é que é importante reparar, é que a meio de cada um dos episódios, sensivelmente, existe um anúncio de publicidade. À primeira vista pode não ser muito importante, mas eu aconselho-vos a ver o anúncio. Normalmente são 20, 30 segundos, não mais que isso, a ver um anúncio com muita atenção, porque além de ter ali alguma informação, embora pequena, mas alguma informação que pode ser útil para a história, tem ali alguns easter eggs que são muito importantes e que podem, lá estar, como eu estou a dizer, dar-nos algumas pistas do que vem para aí a seguir. O próprio produtor, o Kevin Feige, disse que
todos os episódios vão ter este tipo de publicidade, ou seja, publicidade fictícia com base no universo que está criado no WandaVision, que alguns deles podem ser só por diversão, digamos assim, mas alguns deles podem ter alguns pormenores importantes para a história. O que é importante é que todos eles têm algo relacionado com o universo e, portanto, não é só um anúncio aleatório que foi ali criado. E é isto, pessoal. O que eu vos aconselho mesmo vivamente é a ver os 2 primeiros episódios. Sou muito sincero e disse isto desde o início, não é uma série exatamente igual aos filmes da Marvel que normalmente vimos no cinema. Não, é algo muito baseado e muito focado na história. É algo para ser visto com muita atenção. Eu próprio, ao ver o segundo episódio, houve uma altura que tive que parar e recuei para o primeiro episódio e recuei para o início, porque havia ali pormenores que me tinham falhado, ok? E que são importantes, que depois de ver novamente realmente são importantes, e portanto é uma série que deve ser vista com atenção, com muita atenção, para conseguirmos perceber. É uma série que cativa não pelos momentos de ação, mas sim pela incerteza do que é que se está a passar, pela incerteza da narrativa, pela incerteza da história e pela necessidade nossa como fãs em tentar perceber o porquê de estar a acontecer esta realidade alternativa e qual o objetivo dela estar a acontecer. E é isto que nos vai cativar. Como vos disse, o terceiro episódio, segundo os críticos que já viram, terá mais novidades e será essa sim um episódio que vai fechar muito bem estes 3 primeiros episódios. Daí eles terem indicado que se calhar devia ter sido ao início deviam ter sido libertados logo estes 3 para visualização. Não tivemos essa possibilidade, portanto vamos esperar pelo terceiro. Relembro que se quiserem uma análise mais detalhada à história em si, a todos os pormenores, a todos os easter eggs presentes em cada um dos episódios, basta deixarem nos comentários esse pedido e eu farei isso posteriormente. Esta foi uma análise apenas geral à série. Aconselho vivamente a ver, não só pelo reencontro com estes personagens do MCU, mas também pelo o clima de intriga e de mistério que a própria série traz, além desta sensação de série dos anos 40, 50 e que agora vai caminhar em frente de uma sitcom com todos os elementos presentes, desde aqueles personagens genéricos que existiam em todas elas, à presença do público a aplaudir, há próprios efeitos especiais feitos recorrendo aos recursos que haviam na época. Portanto, tudo isto é algo que nos cativa. E o facto de ser uma série diferente do que temos atualmente, realmente não existe no mercado nada que se assemelhe sequer a este tipo de série, a esta WandaVision que foi lançada. É, portanto, uma série inovadora que merece a nossa visualização, principalmente se formos fãs, e merece, principalmente nestes episódios, um bocadinho de paciência para estar atento e para deixar a história caminhar em direção ao seu objetivo final. Antes de terminar, relembro que se quiserem continuar a acompanhar as nossas análises e as nossas notícias, atenção que vai haver um vídeo com notícias muito importantes ainda no decorrer do dia de hoje. Devem subscrever e devem também colocar as notificações on para serem sempre informados quando saírem novos vídeos. Da minha parte, espero que tenham um resto ótimo dia. Desejo muitas séries, muitos filmes, tudo isto no vosso sofá. Muito obrigado e boa tarde.